Infelizmente, nem tudo é notícia boa após a vitória de ontem sobre o Santos no Maracanã. Tô percebendo agora que minha voz foi embora só de comemorar o gol do Samuel Xavier. Mas vamos lá, para esse vídeo, acho que dá para chegar até o final. Estou falando isso porque durante a entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho afirmou que Thiago Silva e Hércules, os dois vão passar por exames nesta segunda-feira, devido a possíveis lesões musculares. O Thiago Silva a gente viu, inclusive eu acho que é no gol do Samuel Xavier, ele fazendo um sinal que estava sentindo alguma coisa ali, ainda ficou em campo, mas já tinha sentido. E na coletiva o Renato falou que ele tirou o Hércules não por uma opção técnica, naquele momento a gente tinha pensado que era uma opção técnica com o Bernal entrando no lugar dele, mas sim porque ele relatou lá que estava sentindo um incômodo, estava com a perna pesada, e que ele também, de fato, vai ter que passar por exames hoje. Notícias muito ruins, evidentemente, principalmente o Thiago Silva. Porque perdeu o Thiago Silva agora não, né? Perdeu o Thiago Silva em qualquer momento da temporada, com os jogadores que o Fluminense tem à disposição para a zaga hoje, vira um filme de terror. Então é torcer muito para que não seja nada demais, não seja nada grave, e que, caso o exame aponte alguma lesão, que seja grau 1, a mais leve possível. O Hércules não vem jogando bem, não vem rendendo tão bem assim, a gente sabe. Não dentro daquilo que a gente acredita que ele pode entregar, né? Mas, evidentemente, para um setor tão importante como esse, perder esse jogador também seria muito ruim. Então a gente vai ter que aguardar aí ao longo da segunda-feira para ver se os exames vão ser feitos hoje, e daí a gente vai ter uma noção realmente do que aconteceu e se eles serão problemas ou não para o jogo da próxima quarta-feira contra o Corinthians. Pela cara de preocupação do Renato ali, sei lá, não me passou um bom pressentimento não. Mas por falar em Hércules, por falar em meio de campo, tem um jogador que está pedindo passagem neste momento. Diria que dos reservas, ninguém entra tão bem nos últimos jogos quanto Facundo Bernal. Ontem, mais uma vez, ele foi muito firme, foi muito bem, ajudou o time no ataque, chegou, finalizou, deu um chute do fora da área perigoso, mas acima de qualquer coisa, não se intimidou com o Neymar, pelo contrário, foi para cima do Neymar, bateu de frente, fez falta, chegou duro, chegou firme. Tem sido assim. Eu percebo uma clara evolução, de uma modo geral, em relação ao Bernal, comparando com o Bernal do ano passado. A comissão técnica enxerga isso e eu vinha falando para vocês que o Renato tá gostando muito dele, que ele tá ganhando moral com ele. Ah, Alessio, mas por que então ele não foi titular? É porque às vezes o técnico ele leva em consideração outros fatores, que não só o técnico. E não é por amizade. A gestão de elenco às vezes se faz necessária. Não estou falando, nem estou julgando esse caso especificamente não. Mas o técnico ele pesa outras situações. Às vezes o Renato imagina que bancar o Hércules agora de cara pode ser um balde de água fria no cara, o cara pode sentir, e aí não chegar realmente naquele nível que a gente espera, que a gente sabe que ele pode chegar. Resolveu dar mais uma chance, dar mais uma oportunidade. Mas a verdade é que o Bernal ele vem entrando bem consistentemente e por mérito está merecendo essa sequência. Mas veja bem, são dois jogadores jovens e de muito potencial, assim como o Martinelli também. Mas veja bem, o Hércules tem contrato longo. Foi contratado aí como uma grande promessa. E são 3 meses de clube, gente. É muito pouco. É muito pouco. E nem todo jogador consegue se adaptar rapidamente a uma outra realidade. A um clube que tem muito mais pressão, que tem muito mais exigência, que é o Fluminense. Então, o fato dele não estar jogando bem ainda não significa que ele não vai ser importante e que ele não vai ser o Hércules que foi no Fortaleza, que a gente sabe que ele tem condições de render muito mais. Ele fez um jogo horroroso contra o Santos agora, foi um primeiro tempo ruim, não, ele até começou bem o jogo, junto com o Martinelli no meio de campo, depois ele acabou caindo um pouco mais de rendimento. Não é pelo jogo de ontem, é pela temporada até aqui. Eu acredito muito, inclusive, que o potencial do Hércules vai ser bem explorado pelo Renato. Acho que ele vai saber tirar desse jogador as principais qualidades que ele tem. Mas talvez isso não aconteça de imediato. E aí tem que jogar quem está melhor. E o Hércules vai ter outras oportunidades depois de entrar no time e brigar e futuramente, quem sabe, ganhar essa vaga.
É assim, por isso você tem um grupo, quando você busca ter um grupo de qualidade, com mais opções, com jogadores do mesmo nível para o setor, é justamente para jogar quem está melhor naquele momento. E o Renato optou por um pragmatismo maior nesses primeiros jogos, em escalar o time que já vinha jogando contra o Mano e fazer as substituições, por enquanto, substituições o tanto quanto óbvias. Então ele não está arriscando muito. Talvez a partir agora contra o Fortaleza, o Renato já comece a mexer um pouco mais dentro daquilo que ele acredita ser o melhor para o time neste momento. Então, a entrada do Bernal agora, uma possível barração do Hércules, não determina em nada o fracasso do Hércules com a camisa do Fluminense. É muito cedo ainda, vamos com calma. É um jogador que tem qualidade e ele tem toda uma margem de evolução. Isso pode acontecer esse ano, como pode acontecer ano que vem também. O mesmo vale para qualquer um desses jovens. O próprio Bernal, que ano passado chegou numa pressão danada e teve que dar resposta. Lá Vega, Lescano. Todos esses jogadores ainda vão amadurecer bastante, vão evoluir bastante. E no momento certo, creio eu, eles serão importantes e serão úteis. Mas para este momento, para mim fica muito evidente que o Bernal merece ter essa sequência no time, atuando ali ao lado do Martinelli, para ver como essa dupla vai reagir. Eu gostei bastante ontem quando ele entrou no jogo, em todos os sentidos, aspectos defensivos e ofensivos. Vamos ver se o Renato vai tomar essa decisão agora, já contra o Corinthians. Talvez ele seja forçado a tomar, porque o Hércules sentiu e a gente não sabe ainda exatamente o que ele tem. Mas que o Uruguai está pedindo passagem, isso para mim é fato. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam, mas enfim, deixe os comentários aqui embaixo, fiquem muito à vontade. Aliás, não esqueça de deixar o like no vídeo não, hein? Não pedi aqui, mas esquece não, deixa o like que fortalece demais. E eu vou trazer aqui também a Zona Mista com o Samuel Xavier, que tirou muita onda ontem, do jeito dele, né? Tirou em campo. Na entrevista coletiva, Samuel prefere não polemizar muito, não entrou muito nesse atrito com o Neymar, que foi tema central ali da entrevista na Zona Mista. E eu vou encerrar esse vídeo deixando você com Samuel Xavier, o herói do jogo de ontem, fazendo mais um gol decisivo, gol que rendeu mais 3 pontos ao Fluminense neste Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos com Samuel Xavier. Falando primeiramente, boa noite, parabéns pelo gol. Queria que você começasse falando um pouquinho daquela sua briga com o Neymar, que teve aquele deixada de braço, ele acabou recebendo um cartão amarelo, e aí depois você fez o gol. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação com o Neymar e também sobre o seu gol de hoje nos acréscimos ajudando o Fluminense. Obrigado. Boa noite. Não, ali é a situação de jogo, né? Os dois defendendo as cores do seu time, e os dois jogadores querendo vencer, né? Então não tem essa questão de briga, pelo menos da minha parte, não tratei ninguém com desrespeito. E foi um lance ali que ele ficou bravo porque ele levou amarelo, isso é normal. Mas o jogo foi bem limpo, né? Não teve lealdade com ninguém ali, não teve briga, apenas discussão de jogo. E o mais importante é, da minha parte, a gente venceu. Samuel, o importante mais do lance do gol, né? Pela dramaticidade, aos 51, a torcida fazendo o cântico, né? Que é um cântico já tradicional, a bênção João de Deus, e o desvio, né? Teve o desvio, o lance. Faz pra gente aí, tenta transcrever o que houve. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Fico feliz de entrar para a história do clube assim, ainda fazendo gols importantes no final ainda, né? Isso é muito bom, é muito emocionante, e o desvio ali foi a bênção do Senhor, né? No final, a bola desviar e igual os companheiros estavam falando, ela só tinha que passar ali, ela só passava ali, né? Passou. Isso é muito bom, fico muito feliz de dar alegria ao torcedor tricolor. Samuel, esse jogo o Fluminense ganhou já 2 jogos em 3 e está ali entre os 6 primeiros colocados. Qual a importância, depois do que houve no ano passado, o Fluminense até a última rodada brigou para não cair, já sair com 6 pontos, estando ali na faixa de cima para o restante do campeonato? E só em relação ao que o Sérgio perguntou, quando você viu a bola bater na rede, qual foi a sensação? O que você pensou? Então, é muito importante, né? Muito importante essa vitória dentro de casa. Acho que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e eu acho que dentro de casa a gente tem que fazer o nosso papel, né? Tem que fazer
as vitórias. Eu acho que isso prejudicou bastante a gente no ano passado, alguns jogos, principalmente no início do campeonato, que a gente perdeu em casa no final do jogo, jogos assim que acho que complicou bastante, né, o nosso campeonato. E hoje, dentro de casa, fazer o papel de casa, como foi feito com o Red Bull e agora contra o Santos, duas equipes intensas, e a gente poder fazer a vitória, eu acho que isso é importante para a competição, né? E, cara, eu acho que assim, não tem sensação melhor de você fazer um gol no final da partida e sair com a vitória por causa desse gol, né? Eu acho isso sensacional para mim, fazer um gol no final e vencer é muito emocionante, né? Quando a bola desviou ali, só fiquei torcendo, vai, passa do goleiro. A hora que balançou a rede e ver o torcedor gritando, acho que isso não tem sensação melhor com um atleta, cara. Isso é coroar o trabalho, né, que a gente vem fazendo, da equipe, né? Não só do Samuel, mas da equipe, do professor, né, de todos que têm se entregado. Eu acho que isso tem sido muito bom e deu certo hoje no final do jogo. Samuel, você teve um confronto com o Neymar quando você jogava no São Caetano, ele no Santos, vocês tiveram uma discussão lá e agora tivemos uma discussão aqui. É uma vingançazinha? Você perdeu lá, ganhou aqui? Não, é que lá foi uma resenha, o pessoal colocou os lances tudo ao contrário. O drible que ele me dá lá, que eu acabo caindo, foi no início do jogo. Depois eu dou o carrinho, desarmo ele, comemoro na frente dele, foi no segundo tempo. Inverteram, né? Falaram que eu primeiro provoquei ele, depois ele me derrubou. Mas não tem vingança não, cara. Tem vingança não, é cada um querendo vencer. Você tem que usar suas estratégias. Acredito que sim, eu não tratei o Neymar com desrespeito, jamais vou tratar qualquer atleta com desrespeito, né? Cara, você desarma e você comemora porque você está desarmando um jogador que é difícil de você desarmar, né? Você desarmar o Neymar é difícil, qualquer atleta é difícil de... Você vê grandes jogadores na Europa que ele passou, então quando você desarma um jogador desse, cara, eu tenho que vibrar, eu tenho que comemorar com o meu torcedor, esse é meu jeito, claro, com todo respeito, né? E só foi isso, eu acho que foi importante vencer esse duelo e ainda sair com a vitória. O time do Fluminense tem sido o mesmo, né, nas escalações. O Renato não mudou o time titular de um modo geral, tirando as lesões, mas o time tem apresentado mais futebol. Você pode falar que mudou no time, além da escalação, assim, dos bastidores que a gente não está vendo? Cada treinador tem suas características, né? A gente não pode condenar o professor Mano, pelo contrário. Fez muito por nós, né? Ajudou muito a gente, somente no ano passado, né? Só que infelizmente as coisas não estavam acontecendo e a gente sabe que no Brasil acontece a troca, isso é natural. Claro, o professor Renato tem seus méritos também, né? Vem e ajudou muito a gente. Acho que casou muito com as características dos jogadores, né? Ele deixar a gente mais solto para jogar. Acho que encaixou, né? E é como ele falou, ele trocou todo o time no jogo da Sul-Americana e deu tudo certo, né? E eu acho que é isso. Deixar todo mundo bem, todo mundo com ritmo de jogo. Eu acho que quem ganha é o Fluminense, ter todos os jogadores prontos, né? E ele falou, ó, não tenho medo de colocar ninguém, de fazer as trocas, né? Eu acho que agora tá todo mundo motivado, tanto quem tá jogando e quem não tá jogando, e quem vai ganhar isso é o Fluminense. Queria voltar para o assunto do seu gol. Você está marcado por fazer gols de peso, né? Esse seu gol hoje lembrou muito do seu gol contra o Argentino Júnior. Você se vê, assim como um jogador fazendo gol de peso, porque aquele jogo tinha um peso de ser um jogo de Libertadores, mata-mata, e hoje tinha o peso do Neymar que estava no seu bolso, né? Não, nada disso, cara, nada disso. Eu acho que é importante, cara, acho que é muito bom, muito mais para um lateral, você fazer gol. Acho que isso acrescenta muito, né, na equipe, né? Você poder primeiramente defender bem e você poder ajudar a equipe no ataque, eu acho que isso é muito importante. E, poxa, fazer gols assim, muito mais no final, ajudar a equipe com classificações, com vitórias, acho que isso marca a minha história no clube. Eu sempre falo e volto a falar que eu sou grato a Deus por vestir a camisa do Fluminense. Cara, acho que jogar num clube grande como é o Fluminense, né, fazer mais de 200 jogos, poder marcar gols importantes, cara, isso acho que nem nos meus melhores sonhos, né, estava marcando isso, mas o Senhor preparou isso para mim. Sou muito grato a Ele por ter me dado saúde, me capacitado, ter colocado eu aqui no Fluminense e continuar marcando história, né, conquistando vitórias e títulos, dar alegria ao torcedor, que merece. Óbvio que, como você já disse, é coisa de dentro de campo e a rivalidade dentro de campo. Mas a competitividade de vocês é tão grande, né?
que fica nítido nas suas reações. A sua reação final, quando a torcida xinga o Neymar, você coloca a mão na orelha, em vários momentos durante o jogo. E eu confesso que na primeira briga eu falei, meu Deus, o Samuel vai fazer o Neymar crescer no jogo. E o que a gente viu foi o contrário. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o quanto que isso fez você crescer, assim, ter o Neymar ali e se desafiar e desafiar o Neymar. E se você pudesse também falar especificamente o que ele falou pra você, porque tem uma imagem viralizada nas redes sociais, que é você no chão e ele gritando, assim, falando com você logo depois da falta, logo depois da cotovelada. Não pode falar. O horário ainda. Só xingamento. Só xingamento. Mas é coisa de jogo, cara. Coisa de jogo. Acho que lá dentro, né, tá todo mundo querendo vencer, tá todo mundo defendendo o seu clube, né? Eu acho que, claro, com palavras assim, acho que só não pode haver agressão, né? Agressão física, eu acho que isso já é uma falta de respeito. Mas é como eu falei, a gente tem que usar nossas estratégias, né? Dentro de campo. E, claro, como você falou, né? Na hora que provoca um craque como é o Neymar, claro que ele vai... Depois que ele levou o amarelo ali, que ele ficou muito bravo. Aí você pode ver que depois ele pegou a bola e falou, vou pra cima dele, né? Não tem jeito. Mas é usar as estratégias, né, cara? Bom que hoje deu certo, né? É tão difícil marcar ele, né? A gente sabe da qualidade que ele tem. E é isso, cara. Tô feliz de ter feito um grande jogo, muito mais ter desarmado um craque que é o Neymar, né? Samuel, para botar pilha Seu o filho Lenha na perdeu fogueira, a chance mas... de foto com o Neymar, né? Ele tirou antes. Mas teve um momento que foi na nossa frente, né? Logo depois que você faz o desarme, comemora o desarme, o Neymar volta pra você e fala, quem é você, seu... Você deve lembrar desse momento. Bom, agora sabe quem é você, porque você fez o gol da vitória. Imagina se o Samuel Xavier vai lá e faz o gol da vitória, você foi lá e fez. Teve um pouco essa coisa de algo especial na hora que a bola entrou. Né? Assim, cara, como eu falei, né? Além da qualidade do Neymar, a gente tem que é difícil estudar um jogador como o Neymar, porque é um cara que, quando você pensa que ele vai driblar, ele acha um passe, né? Às vezes você vai fechar o passe, ele te dribla. Você dá o bote, tomar cuidado para não levar caneta. Então é muito difícil. Como eu falei, desarmando ele ali, né, eu vibrei, mas em nenhum momento vibrando na cara dele com desrespeito, né? E aí ele ficou mais bravo ainda, né? Mas é isso, como eu falei, eu tenho que usar a minha estratégia. E hoje deu certo, né? Como eu falei, com respeito, às vezes ele tá nervoso e acha que é desrespeito, mas não é. Eu usei essa estratégia aí tem que tirar ele do jogo. Um craque como ele não pode deixar ele ficar à vontade, né? Pegando a bola, driblando, ele vai gostar do jogo, ele vai ficar confiante e vai ser pior pra gente, né? E aí, poxa, ainda sobrou essa promoção pra mim ainda ali fazer o gol. E não deixa de ser uma noite especial, assim, claro, porque há muita criança aí tricolor que veio ver o Neymar também. Pra vocês, né? Assim, uma noite que vai ficar guardada, né, cara? Pedrinho foi lá, tirou foto com ele, né? Isso aí, meu, tirou foto com ele. A gente sabe que esse cara representa pra gente, pra nossa seleção, né? A gente torce muito pra ele voltar 100% e defende as coisas do Brasil aí pra voltar da alegria pra gente, né? Só que contra o Fluminense não. Brasileirão não, que dê tudo certo na seleção, mas no Brasileirão a gente vença de novo. O gol hoje foi de quem, Pedrinho? Samuel Xavier. Valeu.